Eduardo ajustou o nó da gravata, o reflexo no espelho mostrando um homem que tinha tudo, exceto a liberdade de escolher a mulher que estaria em sua cama naquela noite. O contrato estava assinado, a festa de aparências terminara, e agora restava o ato final, confrontar a jovem interesseira que sua família lhe empurrou como esposa. Ele desceu a escadaria de mármore da mansão, o coração uma pedra de gelo, ensaiando as palavras cruéis que usaria para deixar claro que aquele casamento era uma farsa. Ele a humilharia, a colocaria em seu devido lugar e depois a deixaria na solidão daquele quarto dourado. Larissa, por outro lado, ouvia os passos dele se aproximando do quarto nupcial e seu corpo tremia, não de frio, mas de puro pavor. Ela se encolheu nos lençóis de seda, o vestido branco ainda no corpo como uma armadura inútil. Ela sabia que ele a desprezava, mas não imaginava que a verdade daquela noite não apenas a salvaria da humilhação, mas transformaria seu carrasco em um homem que ela mal podia reconhecer. A cerimônia havia sido um espetáculo de frieza orquestrada. Para os convidados era o casamento do ano, a união de Eduardo, o herdeiro de um império financeiro, com a deslumbrante Larissa, uma jovem de beleza etérea cuja família, de repente, se via salva da falência. Sorrisos foram trocados, taças de champanhe se ergueram em brindes vazios e a imprensa registrou cada detalhe da farsa luxuosa. Por trás das câmeras, no entanto, a realidade era um deserto de emoções. Eduardo mal olhou para ela no altar. Sua mão, quando segurou a dela para a troca de alianças, estava tão fria quanto o metal que ele deslizou em seu dedo. Ele sentia os olhares de pena e inveja sobre sua noiva, e um nó de desprezo se formava em seu estômago. Ele via nela a personificação da ganância de seu pai, um homem que não hesitou em vender a própria filha para manter seu estilo de vida. E ela, com seus olhos assustados e postura encolhida, era em sua mente uma atriz talentosa, desempenhando o papel de vítima inocente com maestria. Larissa, por sua vez, sentia cada olhar como uma agulha perfurando sua pele. O vestido de noiva, uma peça de alta costura que custava mais do que ela poderia sonhar em ganhar na vida, parecia uma fantasia pesada e sufocante. Ao lado de Eduardo, ela se sentia diminuída, uma peça decorativa em um evento que celebrava sua própria sentença. A beleza estonteante que todos comentavam era para ela uma maldição, a razão pela qual fora escolhida para aquele sacrifício. Durante toda a festa, ele a guiou pelos salões com a firmeza de quem conduz um ativo valioso, não uma esposa. Ele sorria para os sócios, para os amigos, mas assim que os rostos se viravam, a máscara caía, e o que restava era um olhar cortante de indiferença que a fazia querer desaparecer. Ela viu seu pai rindo, batendo nas costas de seus novos amigos, ricos, e sua mãe, com um sorriso triste, que desviava o olhar sempre que encontrava o seu. Eles a haviam entregado, e agora ela estava completamente sozinha. O trajeto da festa para a mansão foi feito em um silêncio sepulcral. O carro de luxo deslizava pelas ruas iluminadas da cidade, mas dentro do veículo a escuridão era palpável. Eduardo olhava pela janela, o maxilar travado, ignorando a presença dela como se fosse um fantasma. Larissa mantinha as mãos entrelaçadas no colo, as unhas cravando em sua própria pele. Uma tentativa vã de sentir algo que não fosse o medo avassalador que subia por sua garganta. Ela olhou para o perfil dele, a linha dura de sua mandíbula, os ombros largos sob o terno impecável. Ele era objetivamente um homem muito bonito, do tipo que estampava capas de revistas de negócios. Mas a beleza dele era intimidadora, gélida, uma fachada para a crueldade que ela sentia emanar dele. Ao chegarem à mansão, um palácio moderno de vidro e concreto, que mais parecia um museu do que um lar, foram recebidos por uma senhora de cabelos grisalhos e olhar gentil. "Seja bem-vinda, senhora", disse ela, com uma voz suave. "Meu nome é Clara, sou a governanta. Estarei à sua disposição para o que precisar." "Obrigada, Clara." Larissa sussurrou, a voz quase inaudível. Foi o primeiro pingo de calor humano que recebeu em horas. Eduardo não disse uma palavra, apenas gesticulou com a cabeça na direção da escadaria. "Clara, mostre-a-me, senhora. Onde fica o quarto dela?"
A pausa antes de senhora foi deliberada, um pequeno corte, uma forma de lembrá-la de que seu novo título era apenas uma formalidade. Clara lançou um olhar rápido e compreensivo para Larissa antes de guiá-la pela escada monumental. O senhor Eduardo é um homem complicado, disse a governanta em voz baixa, como se compartilhasse um segredo. Mas tem um bom coração em algum lugar. Larissa duvidava muito. O quarto era maior do que todo o apartamento onde crescera. Uma cama king size com dossel dominava o centro, coberta por lençóis de seda que pareciam líquidos ao toque. Uma porta de vidro se abria para uma varanda privativa, com vista para um jardim impecavelmente cuidado. Era um quarto de princesa, uma gaiola de ouro. Clara mostrou-lhe onde ficava o closet, já abarrotado de roupas que ela nunca havia escolhido, e o banheiro de mármore com uma banheira que parecia uma pequena piscina. Depois, com um último olhar de simpatia, a governanta se retirou, fechando a porta suavemente e deixando Larissa na mais absoluta solidão. As horas se arrastaram. Larissa não teve coragem de tirar o vestido. Sentou-se na beirada da cama, o corpo rígido, cada ruído da casa fazendo seu coração disparar. Ela ouviu o som de um copo tilintando em algum lugar no andar de baixo, depois passos pesados. Ele estava vindo. O medo, que até então fora um zumbido constante, tornou-se um grito ensurdecedor em sua mente. A maçaneta girou. Eduardo entrou no quarto sem bater, o paletó já removido, a gravata afrouxada. Seus olhos varreram o ambiente e pousaram nela, encolhida na cama. Um sorriso cínico curvou seus lábios. Ele se serviu de um uísque de uma garrafa que estava sobre uma pequena mesa de canto e caminhou lentamente em sua direção, como um predador que encurrala sua presa. Então, ele começou a voz grave e carregada de sarcasmo. A pequena Cinderela finalmente chegou ao seu castelo. Está feliz? O preço foi alto, mas seu pai pareceu satisfeito com o negócio. Larissa engoliu em seco, incapaz de responder. As palavras dele eram exatamente como ela esperava. Cruéis, diretas, humilhantes. Ele parou a poucos passos dela, o copo de uísque girando em sua mão. Vamos deixar as coisas claras, Larissa. Você está aqui por uma única razão. Dar à minha família a fusão empresarial que eles tanto queriam e, eventualmente, um herdeiro para manter as aparências. Fora isso, sua existência nesta casa será irrelevante para mim. Você terá tudo o que o dinheiro pode comprar. Roupas, joias, viagens. Em troca, você não fará perguntas, não se meterá nos meus assuntos e, acima de tudo, não fingirá que isso é um casamento de verdade. Ele fez uma pausa, esperando uma reação. Como ela permaneceu em silêncio, apenas tremendo visivelmente, a irritação dele cresceu. Ele esperava lágrimas, súplicas, ou talvez uma faísca de desafio de uma golpista encurralada. O silêncio aterrorizado dela o desestabilizava. Você não vai dizer nada? Ele rosnou dando um passo à frente. Não vai tentar me convencer da sua inocência? Dizer que se apaixonou perdidamente pelo ogro milionário? Eu não sei o que dizer. Ela finalmente conseguiu falar, a voz embargada. Ah, não sabe? Ele zombou, aproximando-se ainda mais, até que ela pôde sentir o cheiro de uísque e da colônia cara que ele usava. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Então eu direi por você. Você é uma mercadoria, comprada e paga. E eu espero que cumpra sua parte no acordo. Mas não se preocupe, ele acrescentou, o tom escorrendo veneno. Não tenho o menor interesse em tocar em você. Mulheres como você, que se vendem tão facilmente, não me atraem. Pode ficar com sua virgindade encenada para quem se interessar. A acusação a atingiu como um tapa. A injustiça daquelas palavras, a forma como ele presumia o pior dela sem sequer conhecê-la, quebrou a barreira de seu medo. Lágrimas de raiva e humilhação brotaram em seus olhos. Você não sabe nada sobre mim. Ela sussurrou, a voz trêmula, mas firme. Oh, eu sei tudo o que preciso, ele retrucou, o desprezo evidente. Sei que seu pai estava afundado em dívidas e viu no meu nome a salvação. E sei que você aceitou o papel de boa vontade. Eu não tive escolha. Sempre há uma escolha. Ele explodiu, a fúria que ele mantivera contida finalmente vindo à tona. Ele agarrou seu braço, a força de seu aperto a fazendo estremecer. Você poderia ter dito não, mas o luxo falou mais alto, não é? A vida fácil. Não, ela gritou, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Você acha que eu queria isso?
Ser vendida? Ser tratada como um objeto? Olhe para mim. Ela o desafiou, levantando o queixo. Você acha que estou fingindo este pavor? O nojo que sinto por esta situação? Ele a encarou, pego de surpresa pela explosão dela. Por um instante, viu algo em seus olhos escuros e inundados de lágrimas que não era a atuação. Era dor pura, genuína, mas seu cinismo era uma fortaleza. Uma performance excelente, ele disse, mais baixo, soltando-a bruscamente. Mas não vai funcionar comigo. Agora vamos ao que interessa. Vou dormir no quarto ao lado, este é seu. Amanhã daremos as regras definitivas do nosso contrato. Ele se virou para sair, sentindo um gosto amargo na boca. A cena não saíra como o planejado. Ele queria se sentir vitorioso, no controle. Em vez disso, sentia-se sujo. Quando ele já estava na porta, a voz dela, frágil como um fio de seda, o parou. Você disse, virgindade encenada. Ele se virou lentamente, uma sobrancelha arqueada. Sim, é o truque mais antigo do livro. A noiva pura e intocada. Uma pena que eu não acredite em contos de fadas. Larissa respirou fundo, reunindo a última centelha de coragem que lhe restava. Era sua única verdade, a única coisa que ainda era sua naquele mundo de mentiras. Não é uma encenação, disse ela, a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Eu sou virgem. A declaração pairou no ar, carregada de um peso inesperado. Eduardo ficou imóvel. Ele a examinou da cabeça aos pés, procurando qualquer sinal de engano, qualquer indício de mentira. Mas tudo o que encontrou foi um par de olhos aterrorizados e sinceros, um rosto pálido manchado de lágrimas e uma vulnerabilidade tão crua que era quase impossível de fabricar. A certeza dele, a armadura de arrogância que o protegia, começou a rachar. Ele riu, mas o som saiu oco sem convicção. Boa tentativa. É a verdade. Ela insistiu, o queixo tremendo. Meu pai me vendeu para você, mas a minha honra, ele não pôde tirar. Ninguém pôde. Eu estava guardando para alguém que me amasse. A última parte saiu como um soluço doloroso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Na mente de Eduardo, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma nova e perturbadora. O pavor dela no altar, as mãos trêmulas, a recusa em encará-lo. Não era o comportamento de uma golpista experiente, era o pânico de uma inocente sendo levada ao matadouro. A frase da thumbnail ecoou em sua cabeça. Ele estava pronto para humilhá-la, até descobrir que, na verdade, ele era o enganado. Ele não fora enganado por ela. Ele fora enganado por suas próprias suposições, por sua visão cínica do mundo que o fez pintar uma vítima com as cores de uma predadora. Ele não era o carrasco de uma interesseira. Era o cúmplice involuntário no sacrifício de uma jovem. O desprezo que sentia se dissolveu, substituído por uma onda de algo que ele não conseguia nomear. Era uma mistura de choque, culpa e uma confusão avassaladora. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela pela primeira vez, e não viu o troféu, a barganha, a mentirosa. Viu uma garota de 22 anos, aterrorizada, sozinha, presa em uma armadilha tão cruel quanto a dele. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou como um trovão na quietude da mansão. Larissa ouviu seus passos se afastando pelo corredor e, pela primeira vez naquela noite, soltou o ar que nem sabia que estava prendendo, o corpo desabando sobre os lençóis de seda em um choro convulso de alívio e desespero. No corredor, Eduardo encostou-se na parede, a cabeça entre as mãos. O plano de humilhá-la estava em pedaços, e no lugar de sua raiva gelada, uma pergunta incômoda começava a se formar. Se ela era a vítima, em que aquilo o transformava? A manhã seguinte nasceu em um silêncio tenso. Larissa mal dormiu, assombrada pela montanha-russa emocional da noite anterior. A imagem do rosto chocado de Eduardo, antes de ele se retirar, estava gravada em sua mente. Ela não sabia o que esperar. Outra onda de acusações? Um desprezo ainda mais gelado? Com o coração martelando contra as costelas, ela vestiu um dos vestidos simples que Clara havia providenciado, sentindo-se uma impostora em meio ao luxo, e desceu para a sala de jantar. O ambiente era tão vasto e imponente quanto o resto da casa,
com uma mesa de mogno polido que poderia acomodar 20 pessoas. Eduardo já estava lá, sentado na cabeceira, lendo as notícias em um tablet. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Não havia calor em seu olhar, mas o desprezo cortante da noite anterior havia desaparecido, substituído por uma expressão neutra, quase analítica. "Bom dia", ele disse, a voz uniforme. "Clara me informou que você gosta de café com leite e frutas. Pedi que preparassem." Larissa ficou paralisada por um segundo. A pequena consideração era tão inesperada que a deixou sem palavras. "Oh, obrigada", gaguejou ela, sentando-se o mais longe que a etiqueta permitia. O silêncio voltou a se instalar, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Ela comia em pequenas garfadas, sentindo os olhos dele sobre ela de vez em quando. Ele a estava estudando, e isso a deixava nervosa, mas era um nervosismo diferente do pavor da noite anterior. Era a incerteza de não saber em que terreno estava pisando. A trégua frágil foi abruptamente interrompida pela chegada de uma mulher mais velha, elegantemente vestida com um tailleur de grife e um colar de pérolas que irradiava desaprovação. Seus cabelos, perfeitamente penteados, emolduravam um rosto onde a arrogância estava gravada em cada linha. "Eduardo, querido", disse ela, a voz afetada antes de depositar um beijo no ar ao lado do rosto do filho. Seus olhos gélidos então pousaram em Larissa. "E você deve ser a... noiva." A palavra soou como uma ofensa. "Mãe", disse Eduardo, o tom subitamente mais frio. "Esta é Larissa, minha esposa." "Larissa, esta é minha mãe, Sônia." "Esposa, claro", Sônia murmurou, sentando-se e examinando Larissa da cabeça aos pés com um olhar crítico. "Um vestido bastante simples para a senhora da casa, não acha? Esperava algo mais apropriado." O rosto de Larissa queimou. Ela sentiu vontade de se encolher, de desaparecer sob a mesa. Antes que pudesse pensar em uma resposta, a voz de Eduardo cortou o ar. "O vestido dela está ótimo, mãe, e ela não precisa da sua aprovação para se vestir." A rispidez na voz dele foi inconfundível. Sônia arregalou os olhos, claramente surpresa e ofendida pela defesa do filho. Larissa olhou para Eduardo atônita. Ele não a defendeu com gentileza, mas com a precisão de um bisturi, silenciando a mãe de forma eficaz. Sônia mudou de assunto, falando sobre um leilão de arte, mas o clima na mesa havia mudado. Eduardo, o homem que a humilhara, a havia protegido. A confusão dentro de Larissa se aprofundou. Nos dias que se seguiram, Eduardo manteve uma distância calculada. Ele saía cedo para a empresa e voltava tarde, e eles raramente se cruzavam. No entanto, Larissa sentia sua presença de outras formas. Pequenas coisas. Ele havia deixado instruções para que ninguém a incomodasse. Havia garantido que Clara estivesse sempre disponível para o que ela precisasse. Ele não falava com ela, mas de alguma forma estava construindo uma bolha de neutralidade ao seu redor. Livre da hostilidade direta dele, Larissa começou a explorar seu novo ambiente com a cautela de um animal assustado. A mansão era fria e impessoal, mas ela encontrou pequenos refúgios. A biblioteca, com seu cheiro de livros antigos e couro, tornou-se um santuário. E o jardim, um oásis de vida em meio à arquitetura estéril. Foi lá que ele a encontrou uma tarde. Ela estava sentada em um banco de pedra sob um salgueiro chorão, tão absorta na leitura de um romance de capa gasta que não o ouviu se aproximar. Era um livro que ela trouxera de sua antiga casa, um dos poucos pertences pessoais que tinha ali. Eduardo parou a uma certa distância, observando-a. A luz do sol filtrava-se pelas folhas do salgueiro, criando padrões em seus cabelos escuros. Naquela luz suave, com uma expressão serena no rosto, ela parecia ainda mais jovem e deslocada. Ele notou a simplicidade de seus gestos, a forma como ela sorria para uma passagem no livro, a bondade com que cumprimentou um jardineiro que passou por ali. Nada em seu comportamento gritava interesseira. Tudo nela sussurrava uma genuinidade que o perturbava profundamente. Ele lutava contra seus instintos. Anos de desconfiança e traições o haviam ensinado a procurar sempre o segundo motivo, a agenda oculta. Mas com Larissa, ele não encontrava nada. Reunindo um impulso que ele não compreendia, ele deu um passo à frente. "O que está lendo?" perguntou. Larissa deu um pulo, o livro quase caindo de suas mãos. "Senhor Eduardo",
ela exclamou, o rosto corando. Eu não o vi aí. Apenas Eduardo. Ele corrigiu, a voz mais suave do que pretendia. Ele se aproximou e olhou para a capa do livro. Era um romance clássico, nada sofisticado. É bom? Sim, ela respondeu, surpresa pela pergunta. É a minha história favorita, sobre encontrar a beleza nas coisas mais inesperadas. A frase pairou entre eles, carregada de um significado não intencional. Ele apenas assentiu, as palavras presas na garganta. Era a primeira conversa real que tinham, desprovida de acusações ou formalidades. Durou menos de 1 minuto, mas foi o suficiente para quebrar uma camada de gelo. Ele se afastou, deixando-a com o coração acelerado e uma nova sensação florescendo em seu peito. A curiosidade. A trégua, no entanto, era frágil demais para o mundo exterior. 2 semanas após o casamento, Eduardo anunciou que eles teriam que comparecer a um baile de caridade. É importante para a imagem da empresa. Para a nossa imagem, disse ele, a última parte dita com uma hesitação quase imperceptível. O pânico tomou conta de Larissa. A ideia de enfrentar a alta sociedade, os olhares, os sussurros, era aterrorizante. Na noite do evento, ela se olhou no espelho, usando um vestido de seda azul que Clara a ajudara a escolher. Era elegante e discreto, mas ela se sentia uma fraude. Eduardo entrou no quarto para chamá-la. Ele parou na porta, o olhar percorrendo-a por um momento. Por uma fração de segundo, ela pensou ter visto um brilho de admiração em seus olhos, mas ele rapidamente o disfarçou com sua habitual máscara de indiferença. Está pronta? Ele perguntou. Ela assentiu e ele ofereceu-lhe o braço. O contato de sua mão na manga de seu terno enviou um choque elétrico por seu corpo. O salão de baile era um turbilhão de brilho e conversas forçadas. Larissa se agarrou ao braço de Eduardo como se fosse uma boia salva-vidas, sorrindo timidamente para as pessoas que eram apresentadas a ela. Ela podia sentir os olhares avaliadores, as mulheres que a mediam dos pés à cabeça, tentando encontrar uma falha. Foi então que uma mulher se aproximou, deslizando pelo salão com a confiança de uma pantera. Era alta, loira, e usava um vestido vermelho que parecia ter sido costurado em seu corpo. Seu sorriso era brilhante, mas seus olhos eram duros como diamantes. Eduardo, meu querido, pensei que você tivesse se escondido do mundo, disse ela, a voz um ronronar perigoso. Ela ignorou Larissa completamente. Verônica, respondeu Eduardo, o corpo enrijecendo sutilmente. Sempre um prazer. Os olhos de Verônica finalmente se fixaram em Larissa, um brilho de desdém passando por eles. E esta deve ser a nova senhora Albuquerque. Que ascensão meteórica. É verdade o que dizem, então? Que você o encantou com essa sua inocência de conto de fadas? O veneno em sua voz era inconfundível. Larissa sentiu o sangue fugir de seu rosto. As pessoas ao redor silenciaram, ansiosas pelo drama. Era uma humilhação pública calculada para destruí-la. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sentiu o braço de Eduardo se contrair sob sua mão. Verônica, disse ele, a voz baixa e letal, cortando o ar como uma lâmina. Creio que você está confundindo inocência com classe. Algo que Larissa tem de sobra e que você aparentemente perdeu em algum lugar. O sorriso de Verônica vacilou. A ofensa foi tão direta, tão brutal, que a deixou sem palavras. Eduardo não esperou por uma resposta. Ele apertou a mão de Larissa de forma tranquilizadora e a conduziu para longe, deixando Verônica no meio do salão com o rosto contorcido em uma máscara de fúria e humilhação. Vamos pegar um pouco de ar, ele disse a Larissa, guiando-a para a tranquilidade de um terraço com vista para a cidade. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, o som da festa distante. Larissa tremia, não mais de medo, mas de uma emoção avassaladora que ela não conseguia identificar. Obrigada, ela sussurrou, finalmente quebrando o silêncio. Eduardo olhou para ela, o horizonte da cidade refletido em seus olhos. Ela não tinha o direito de falar com você daquela forma. Por que você fez isso? Ela perguntou, a voz genuinamente curiosa. Você me odeia. Ele se virou para encará-la, a brisa da noite agitando uma mecha de seu cabelo. Sua expressão era séria, indecifrável. Eu não te odeio, Larissa, disse ele, e soou como se estivesse admitindo aquilo para si mesmo pela primeira vez.
Eu odeio a situação em que fomos colocados. Mas você é minha esposa. E ninguém vai desrespeitá-la enquanto você carregar o meu nome. Naquela noite, no caminho de volta para casa, o silêncio no carro não era mais de hostilidade ou constrangimento. Era um silêncio carregado de possibilidades, de perguntas não feitas e de uma nova e frágil conexão que havia sido forjada no fogo do ataque de um inimigo. Ao chegarem na mansão, ele a acompanhou até a porta do quarto dela. Por um instante, seus olhares se encontraram e se seguraram, e uma corrente elétrica de pura tensão passou entre eles. Ele parecia que ia dizer algo mais, mas apenas assentiu e se dirigiu ao seu próprio quarto. Larissa entrou e encostou-se na porta, o coração batendo descontroladamente. Aquele homem de gelo, seu carrasco contratual, havia se tornado seu protetor. E essa verdade era de alguma forma mais assustadora e infinitamente mais perigosa do que todo o seu desprezo. Os dias que se seguiram ao baile de caridade foram marcados por uma nova e estranha harmonia. A muralha de gelo entre Eduardo e Larissa não havia desaparecido por completo, mas estava repleta de fissuras, por onde escapavam breves olhares, palavras trocadas que iam além da mera formalidade e um silêncio que, em vez de constranger, agora parecia carregar um peso de expectativa. Eduardo começou a chegar mais cedo da empresa. Ele não a procurava diretamente, mas suas rotas pela casa pareciam coincidir com as dela com uma frequência suspeita. Ele a encontrava na biblioteca, lendo perto da janela, e em vez de passar reto, parava por um instante para perguntar sobre a história. Ou a via no jardim, cuidando de um canteiro de rosas que parecia abandonado, e sentia uma vontade inexplicável de se juntar a ela. Era um observador fascinado, vendo a mulher que fora forçado a desposar transformar sua fortaleza fria em algo que, hesitantemente, começava a se parecer com um lar. Larissa, por sua vez, sentia a mudança nele, e isso a assustava e a intrigava na mesma medida. A presença dele já não era uma ameaça, mas um campo magnético que a atraía e a repelia. Ela se pegava pensando nele durante o dia, tentando decifrar o homem por trás da fachada de milionário implacável. Foi em uma dessas tardes, enquanto ajudava Clara a organizar alguns livros, que encontrou uma pequena abertura. "O senhor Eduardo parece diferente", comentou Larissa, a voz baixa. Clara sorriu, um sorriso sábio de quem já viu muitas estações passarem naquela casa. "O menino Eduardo nem sempre foi assim tão duro, querida. O pai dele era um homem de aço, que exigia perfeição em tudo. Ensinou o filho a ver o mundo como um campo de batalha e as pessoas como peças em um jogo. Ele nunca aprendeu a confiar." A governanta fez uma pausa, ajeitando um livro na prateleira. Depois de uma grande decepção amorosa, há alguns anos, ele se fechou de vez. Acho que ele se esqueceu de como é ter alguém de verdade ao lado dele. As palavras de Clara plantaram uma semente de compreensão no coração de Larissa. Pela primeira vez, ela não viu apenas o homem que a desprezava, mas um homem solitário, ferido pela própria desconfiança. Essa nova dinâmica seria testada em breve. Havia outro evento inevitável no calendário social, a gala anual da empresa. Desta vez, quando Eduardo lhe comunicou, o pânico de Larissa foi menor, substituído por uma apreensão nervosa. Ao seu lado, ela se sentia um pouco mais segura. Na noite da festa, ela escolheu um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, e quando desceu as escadas, encontrou Eduardo esperando. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o olhar percorrendo-a de uma forma que a fez corar até a raiz dos cabelos. "Você está belíssima, Larissa", disse ele, a voz um pouco rouca. Foi o primeiro elogio que ele lhe fez, e a palavra soou em seus ouvidos como a mais bela das músicas. A gala era ainda maior e mais opulenta que o baile anterior. E se Verônica era uma ameaça direta, havia outros predadores naquele ambiente, mais sutis e igualmente perigosos. Enquanto Eduardo foi cumprimentar um grupo de investidores, um homem de sorriso fácil e olhar oleoso se aproximou de Larissa. Era Ricardo, o principal rival de Eduardo nos negócios, conhecido por seu charme e total falta de escrúpulos. "Larissa Albuquerque", disse ele, pegando a mão dela e depositando um beijo demorado. "Finalmente tenho o prazer de conhecer a mulher misteriosa
que conquistou o coração de gelo do nosso Eduardo. Ele certamente a mantém escondida a 7 chaves. É um prazer conhecê-lo, respondeu Larissa, tentando puxar a mão de volta discretamente. Ricardo, por favor. E o prazer é todo meu. Ele insistiu, o polegar acariciando a pele dela. Eduardo não a merece, sabe? Um homem que só pensa em números. Uma beleza como a sua deveria ser apreciada, celebrada, não trancada em uma torre de marfim. Do outro lado do salão, Eduardo observava a cena. Seu aperto na taça de champanhe se tornou tão forte que era um milagre que o cristal não se estilhaçasse. Uma onda de fúria primitiva, quente e possessiva subiu por sua espinha. Era uma emoção tão visceral que o pegou de surpresa. Não era a irritação de ter um rival importunando sua propriedade. Era ciúme, puro, irracional e avassalador. Ele viu o desconforto de Larissa, a forma como ela tentava se afastar de Ricardo e o sorriso presunçoso no rosto de seu rival. Aquilo foi a gota d'água. Em 3 passadas largas, ele cruzou o salão. Ricardo, disse Eduardo, a voz perigosamente calma. Ele não olhou para o rival. Seus olhos estavam fixos em Larissa. Com um gesto que era ao mesmo tempo protetor e possessivo, ele pousou a mão na base das costas dela, puxando-a para junto de seu corpo. O calor da mão dele através do tecido do vestido a fez prender a respiração. Acho que a minha esposa e eu estávamos de saída para dançar. Ricardo ergueu as mãos em falsa rendição. Calma, amigo. Estava apenas fazendo companhia a esta dama encantadora. Ela já tem companhia, retrucou Eduardo, o olhar prometendo retaliação. Sem esperar resposta, ele guiou Larissa para a pista de dança, envolvendo-a em seus braços. A música era uma valsa lenta. No início, os corpos deles estavam rígidos, a tensão do confronto ainda vibrando no ar. Mas, aos poucos, ao som da melodia, eles começaram a relaxar. A mão dele em suas costas era firme e quente. A outra segurava a dela com uma delicadeza que contradizia a fúria de momentos atrás. Larissa pousou a cabeça em seu ombro, inalando o perfume dele, uma mistura de amadeirado com algo que era unicamente dele. Pela primeira vez, ela se sentia completamente segura em seus braços. E ele, ao sentir o peso confiante dela contra seu peito, percebeu que proteger Larissa havia se tornado tão natural quanto respirar. A viagem de volta foi silenciosa, mas a eletricidade entre eles era quase palpável. Ao chegarem à mansão, porém, a magia da noite se quebrou. Sônia os esperava na sala de estar, o rosto uma máscara de fúria gelada. Eu não posso acreditar na cena que me contaram. Ela sibilou, levantando-se. Você, Eduardo, ameaçando Ricardo publicamente por causa dela. Ela está te transformando em um tolo, uma marionete. Essa garota e sua família de aproveitadores estão te cegando. Chega, mãe. Eduardo explodiu, a voz ecoando pelo hall de entrada. Não vou permitir que você fale assim da minha esposa. Sua esposa? Sônia riu, um som cruel. Ela é um contrato, um negócio que está custando a dignidade da nossa família. Você não vê que ela está te manipulando com essa falsa doçura? Cada palavra era um golpe em Larissa. As lágrimas que ela segurou durante todo o confronto com Ricardo, agora ameaçavam transbordar. Incapaz de suportar mais, ela murmurou com licença, e correu escada acima, buscando refúgio na solidão de seu quarto. Ou melhor, na varanda, onde o ar frio da noite poderia talvez anestesiar a dor. Eduardo observou-a fugir, o coração apertado de raiva e culpa. Ele se virou para a mãe. Se você não consegue tratá-la com o mínimo de respeito, então não é bem-vinda nesta casa, disse ele, a voz desprovida de qualquer emoção. E, deixando uma Sônia chocada e boquiaberta para trás, ele subiu as escadas. Não para o seu quarto, mas para o dela. Ele a encontrou na varanda, abraçada aos próprios joelhos, o corpo sacudido por soluços silenciosos. A visão dela, tão frágil e desolada, quebrou a última de suas defesas. Ele se aproximou devagar e, em vez de falar, sentou-se no chão de pedra ao lado dela. Ficaram assim por alguns minutos, o choro dela diminuindo gradualmente. Foi Larissa quem quebrou o silêncio, a voz embargada. Sua mãe. Ela te odeia por minha causa. Ele esperava que ela falasse de sua própria dor, mas em vez disso, ela se preocupava com ele. Essa empatia inesperada o desarmou completamente.
Minha mãe não me odeia, ele respondeu a voz grave. Ela odeia o que não pode controlar. Lembrando-se das palavras de Clara, Larissa reuniu coragem. Ela sempre foi assim, tão dura? Perguntou ela, olhando para ele através das lágrimas. Mesmo quando você era criança? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém nunca lhe perguntara sobre sua infância. Ele olhou para o jardim escuro, as memórias vindo à tona. Meu pai me ensinou que sentimentos eram uma fraqueza, confessou ele, a voz pouco mais que um sussurro. E minha mãe me ensinou que o status era tudo. Amor, afeto, eram moedas de troca, não presentes. Ele fez uma pausa. Esta casa sempre foi cheia de gente, mas sempre foi um lugar solitário. Naquele momento, sob a luz pálida da lua, eles não eram o milionário e a noiva comprada. Eram apenas duas pessoas solitárias, compartilhando uma vulnerabilidade que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. O coração de Larissa se encheu de uma compaixão avassaladora por aquele homem que fora ensinado a construir muros em vez de pontes. Você não está mais sozinho, ela sussurrou, e talvez tenha sido a coisa mais corajosa que já disse. Ele se virou para ela, o rosto a centímetros do dela. Ele podia ver cada lágrima em seus cílios, o brilho da lua em seus olhos. A atração que vinha crescendo entre eles, contida e confusa, explodiu, tornando-se inegável. Lentamente, como se temesse que ela fosse desaparecer, ele ergueu a mão e tocou seu rosto, o polegar traçando o caminho de uma lágrima em sua bochecha. Larissa, ele murmurou o nome dela como uma oração, e então ele a beijou. O beijo começou terno, hesitante, um pedido de permissão, um teste das águas. Ela respondeu com a mesma delicadeza, os lábios se encontrando em uma dança de descoberta. Mas a ternura rapidamente deu lugar a algo mais profundo, mais faminto. O beijo se aprofundou, carregado de toda a emoção reprimida, a solidão, a raiva, a confusão, o ciúme e o desejo avassalador que ambos tentaram negar. Era um beijo que dizia tudo o que as palavras não podiam. Quando eles finalmente se separaram, estavam ofegantes, os corações batendo em uníssono. Eles se encararam, o mundo ao redor desaparecendo. A linha havia sido cruzada. A semente da paixão plantada na noite da revelação havia finalmente brotado, e não havia como voltar atrás. A manhã seguinte ao beijo na varanda nasceu diferente. O sol que entrava pela janela do quarto de Larissa parecia mais quente, o ar menos pesado. Pela primeira vez desde que chegara àquela mansão, ela não acordou com um nó de medo no estômago, mas com a memória vibrante dos lábios de Eduardo nos seus. Aquele beijo havia demolido os últimos muros entre eles, substituindo a trégua frágil por uma conexão íntima e aterrorizante. Quando desceu para o café, ele já estava à mesa, mas em vez de se sentar na cabeceira distante, ele ocupava a cadeira ao lado da sua. O gesto era pequeno, mas o significado era monumental. Ele ergueu os olhos do jornal e um sorriso quase imperceptível, mas genuíno, tocou seus lábios. Naquele instante, eles não precisaram de palavras. Um pacto silencioso foi selado. A partir daquele dia, a dinâmica da casa se transformou. Para os olhos de Sônia ou de qualquer visitante ocasional, nada havia mudado. O casamento continuava a ser uma formalidade, mas, nos espaços privados, longe dos olhares do mundo, um romance florescia em segredo. As noites se tornaram o refúgio deles. Após o jantar, eles se encontravam na biblioteca, onde Eduardo, para a surpresa de Larissa, revelava um conhecimento profundo de poesia. Ele lia para ela, a voz grave dando vida a versos de amor e saudade, enquanto ela o ouvia fascinada pelo homem culto e sensível que se escondia sob a armadura de empresário. Em outras noites, era ela quem o ensinava a ver o mundo de outra forma, contando-lhe sobre as estrelas a partir da varanda. Histórias que sua avó lhe contava, cheias de simplicidade e magia. A paixão que nascera com aquele primeiro beijo aprofundou-se, tornando-se uma correnteza poderosa. As portas que separavam seus quartos foram abertas, e as noites solitárias chegaram ao fim. Eduardo, que sempre vira a intimidade como uma transação ou uma fraqueza, descobriu em Larissa uma entrega e uma ternura que o curavam. Ele a amava com uma reverência que o surpreendia, desvendando seu corpo,
com a mesma delicadeza com que ela desvendava sua alma. E Larissa, que temia aquele momento mais do que tudo, encontrou em seus braços não a brutalidade que esperava, mas uma segurança e um prazer que a fizeram florescer. Ela se apaixonou perdidamente pelo homem vulnerável que ele só permitia que ela visse, o homem que sussurrava seus medos no escuro e que segurava sua mão como se ela fosse a única âncora em seu mundo. Para o resto da casa, a única pista da mudança era o humor de Eduardo. Ele sorria mais. A rispidez em sua voz deu lugar a uma paciência que Clara, a governanta, observava com um contentamento silencioso. Ela via a forma como os olhos dele procuravam por Larissa quando ele chegava em casa e o brilho que surgia quando a encontrava. Via a cor voltar ao rosto de Larissa, a postura antes encolhida agora mais ereta, a risada mais frequente. O amor estava curando os dois. Foi em uma dessas manhãs, cerca de 2 meses depois daquela noite na varanda, que a vida lhes preparou a mais doce das surpresas. Larissa vinha se sentindo indisposta, com leves tonturas e um cansaço que não passava. Clara, com sua sabedoria prática, foi a primeira a suspeitar. Com um olhar cúmplice e um sorriso gentil, ela sugeriu que Larissa fizesse um teste. O resultado: 2 traços cor-de-rosa que mudariam tudo. O pânico inicial de Larissa foi avassalador. Uma criança. Um filho nascido de um contrato. A mente dela girava com as implicações. E se Eduardo pensasse que era um golpe? Uma armadilha para prendê-lo para sempre? A velha insegurança, o medo de ser vista como a interesseira, voltou com força total. Naquela noite, ela esperou por ele no quarto, o pequeno teste escondido na mão, o coração batendo descontroladamente. Quando Eduardo entrou, ele percebeu imediatamente sua angústia. "Larissa, o que aconteceu?" perguntou ele, a preocupação vincando sua testa. Ele se sentou na cama ao lado dela, pegando sua outra mão. "Você está pálida, fale comigo." Com a voz trêmula, sem conseguir encará-lo, ela abriu a mão e mostrou-lhe o teste. Eu não sei como. Eduardo, eu juro que não planejei isso." Ele ficou em silêncio, olhando para o pequeno objeto de plástico em sua palma. O silêncio se estendeu por 1 minuto, que pareceu uma eternidade para Larissa. Ela fechou os olhos, preparando-se para a explosão, para a acusação, para o retorno do homem de gelo que a desprezara na primeira noite. Mas o que veio a seguir não foi raiva. Foi uma lufada de ar quando ele soltou a respiração, seguida por um som baixo, um misto de riso e espanto. "Planejou?" ele disse, a voz embargada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Ele pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Seus olhos estavam brilhando. "Larissa, olhe para mim. Isso é a melhor notícia que eu já recebi na minha vida. Mas o contrato, nossa história..." Ela gaguejou, confusa. "Que se dane o contrato", ele disse, a voz subindo em um crescendo de pura alegria. "Isso muda tudo. Isso torna tudo real. Nós somos reais, Larissa. Nós vamos ter um filho." E então ele a abraçou, levantando-a do chão em um abraço apertado e girando com ela pelo quarto, rindo como um menino. Para Eduardo, aquela notícia foi a epifania final. Um herdeiro não era mais uma cláusula contratual a ser cumprida. Era a materialização de seu amor por Larissa, o selo de que a felicidade que ele encontrara não era uma ilusão. Era o começo de uma família, de sua família. Enquanto a felicidade florescia dentro da mansão Albuquerque, do lado de fora, as sombras se reuniam. A notícia da gravidez de Larissa se espalhou como fogo na alta sociedade, alimentada pelos ouvidos atentos dos empregados e pela fofoca que corria solta em jantares e eventos. Para Verônica, a notícia foi como um punhal em seu orgulho. Ela havia sido substituída, humilhada e agora esquecida. A garotinha do interior não apenas roubara seu lugar, mas estava prestes a dar a Eduardo a única coisa que ela nunca pôde: um herdeiro. A fúria deu lugar a um desejo frio de vingança. Ricardo, por sua vez, via a situação por um prisma de negócios. O novo estado de felicidade de Eduardo o tornara um rival mais focado e imprevisível. Além disso, a ideia de Eduardo, seu arqui-inimigo, encontrando a felicidade doméstica, era um insulto pessoal. O desprezo mútuo que sentiam um pelo outro era a única coisa que o impulsionava.
Foi Verônica quem fez o primeiro movimento. Ela marcou um encontro com Ricardo em um bar discreto e elegante, um lugar onde acordos de todos os tipos eram selados nas sombras. Nosso amigo em comum parece estar vivendo um conto de fadas, disse ela, girando um copo de vinho tinto na mão, assim que Ricardo se sentou. A felicidade doméstica nunca combinou com ele. É repugnante, respondeu Ricardo, fazendo um sinal para o garçom. E perigoso, acrescentou Verônica, o olhar fixo no dele. Um Eduardo feliz é um Eduardo complacente, mas um Eduardo traído, um Eduardo humilhado. Esse é o homem que conhecemos, implacável, destrutivo e vulnerável. Ricardo sorriu, entendendo onde ela queria chegar. E o que você tem em mente, querida Verônica? Um escândalo? Algo muito melhor, ela disse, inclinando-se para a frente, a voz um sussurro conspiratório. Eduardo pode ter se apaixonado pela pureza daquela garota, mas no fundo, ele ainda é o mesmo homem cínico de sempre. Seu maior medo não é perder dinheiro, é ser feito de tolo, especialmente por uma mulher. A ferida da última traição nunca cicatrizou de verdade. Nós só precisamos cutucá-la. O plano que eles traçaram naquela noite foi cruel e meticuloso. Ricardo usaria seu charme para se aproximar de Larissa, sob um pretexto que ela não pudesse recusar. Talvez uma emergência forjada envolvendo a mãe dela, que vivia em outra cidade. Ele seria o cavalheiro solícito, oferecendo ajuda. Apenas um amigo preocupado, ele diria. Eles forjariam uma situação. Tirariam fotos de um ângulo comprometedor, um abraço que pareceria um beijo, uma conversa que pareceria uma confidência íntima. Enquanto Ricardo preparava a armadilha visual, Verônica cuidaria da parte psicológica. Ela usaria seus contatos para cavar a vida financeira do pai de Larissa antes do casamento, fabricando provas de que ele e a filha planejaram tudo desde o início. E-mails falsos, extratos bancários adulterados, tudo para construir uma narrativa de que a virgindade, o romance e até mesmo a gravidez eram parte de um golpe mestre para tomar o controle do Império Albuquerque. Ele nunca vai acreditar em você, disse Ricardo, cético por um momento. Verônica sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele vai, porque serei eu a contar, a ex-amante traída, que só quer abrir os olhos dele para a verdade. Eu conheço as fraquezas dele. Conheço os botões que preciso apertar. Quando eu terminar, ele não verá mais a santinha que ama. Verá a pior das mentirosas. Eles brindaram. Um brinde à ruína, à traição e ao prazer sombrio de destruir a felicidade alheia. Do outro lado da cidade, na quietude de seu quarto, Larissa repousava a cabeça no peito de Eduardo, as mãos de ambos sobre sua barriga ainda lisa, sonhando com nomes de bebê, completamente alheios à teia de maldade que estava sendo tecida ao redor deles, fio por fio, pronta para aprisioná-los e despedaçá-los. As semanas que se seguiram à descoberta da gravidez foram as mais felizes da vida de Larissa e Eduardo. A mansão, antes um mausoléu de solidão, encheu-se de uma nova energia. Eles passavam horas discutindo o futuro, escolhendo cores para o quarto do bebê e sonhando acordados com a pequena vida que crescia dentro dela. Eduardo a tratava com uma adoração que a fazia sentir-se a mulher mais amada do mundo. Ele chegava em casa todos os dias com um pequeno presente, uma fruta que ela desejou, um livro de um autor que ela mencionou, gestos que demonstravam que cada palavra dela era ouvida, cada desejo importante. A barreira do contrato havia se dissolvido completamente, e no lugar havia um amor profundo e uma parceria genuína. Eles eram, contra todas as probabilidades, uma família. E era essa felicidade radiante, essa paz recém-descoberta, que tornava a tempestade que se formava no horizonte ainda mais devastadora. A armadilha foi montada com uma precisão diabólica. Em uma tarde de terça-feira, enquanto Eduardo estava em uma reunião importante, o telefone pessoal de Larissa tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. Larissa Albuquerque? Disse uma voz masculina e suave do outro lado. Era Ricardo. Peço desculpas por ligar assim. Sei que não temos intimidade, mas o assunto é urgente e delicado. Ricardo? O que aconteceu? Perguntou ela, o coração começando a acelerar. Olha, eu tenho um contato no hospital da cidade onde sua mãe mora.
Ele começou, o tom carregado de uma falsa urgência e compaixão. Parece que ela sofreu uma queda. Está hospitalizada. Tentei ligar para o seu pai, mas não consegui contato. Eu não queria preocupar o Eduardo desnecessariamente no meio de uma reunião, então pensei que o melhor seria falar diretamente com você. O mundo de Larissa inclinou-se sobre seu eixo. Sua mãe, sozinha em um hospital. O pânico a cegou para qualquer outra coisa. Oh, meu Deus, ela está bem? O que aconteceu? Os detalhes ainda são vagos, mentiu Ricardo. Mas escute, não se desespere. Estou em um café aqui perto da sua casa. Me encontre em 15 minutos. Eu tenho o número do médico de plantão e posso usar meus contatos para conseguir um jato para te levar até lá imediatamente. Por favor, venha. Você não precisa passar por isso sozinha. A oferta, a prontidão, a aparente gentileza a desarmaram completamente. Em seu estado de pânico, ela só via um homem oferecendo ajuda. Sim, claro. Estou a caminho. E, por favor, não diga nada ao Eduardo ainda. Não quero que ele saia de uma reunião importante por um alarme falso. Era exatamente a resposta que Ricardo esperava. Ela vestiu a primeira roupa que encontrou e correu para o café. Ricardo já a esperava em uma mesa reservada nos fundos. O local era discreto, mas com janelas amplas viradas para a rua, perfeito para um fotógrafo posicionado do outro lado. Larissa chegou, o rosto pálido de preocupação. Ricardo, obrigada por me avisar. Você tem mais notícias? Ela perguntou, sentando-se. Calma, respire, disse ele pegando as mãos dela sobre a mesa em um gesto de conforto. A lente da câmera do outro lado da rua capturou o momento. As mãos deles entrelaçadas, os rostos próximos em confidência. Eu falei com uma enfermeira. Parece que foi apenas um susto, uma fratura no pulso, mas eles a manterão em observação. O alívio inundou Larissa e com ele as lágrimas. Graças a Deus. Ela começou a chorar, uma mistura de alívio e do estresse acumulado. Ricardo, o ator consumado, levantou-se e a envolveu em um abraço. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Ele sussurrou perto de seu ouvido, enquanto ela soluçava em seu ombro. A câmera disparou novamente, capturando a imagem perfeita. A esposa grávida de Eduardo Albuquerque nos braços de seu maior rival. O rosto dela escondido em seu pescoço, o abraço parecendo tudo, menos inocente. Enquanto a peça de Ricardo era executada, Verônica entrava no palco principal. Ela chegou à empresa de Eduardo sem avisar. O rosto uma máscara de tristeza e relutância. Eduardo, eu preciso falar com você. É sobre a Larissa, disse ela, a voz baixa e grave. Eduardo, que estava eufórico por fechar um grande negócio, sentiu um calafrio. O que tem ela? Aconteceu alguma coisa? Eu sinto muito, Eduardo. Sinto muito mesmo. Ela começou, abrindo a bolsa e tirando um envelope. Eu sei que você acha que ela é um anjo, mas eu não posso mais ver você sendo enganado. Ela entregou a ele os papéis. Eram os e-mails falsificados entre Larissa e o pai, discutindo os termos do golpe. Eram os extratos bancários adulterados, mostrando um pagamento substancial para a conta do pai de Larissa logo após a notícia da gravidez ter se tornado pública. A narrativa era perfeita, construída sobre as fundações da desconfiança original de Eduardo. Isso é ridículo, Verônica. É lixo. Ele rosnou jogando os papéis na mesa. Eu conheço a Larissa. Ela não faria isso. Você conhece a mulher pela qual se apaixonou? Verônica retrucou, os olhos cheios de uma falsa compaixão. Mas você não conhece a atriz que ela foi criada para ser. Ela te estudou, Eduardo. Sabia da sua história, da sua desconfiança. Ela usou a única coisa que poderia te quebrar, a inocência. E a gravidez foi o checkmate, a garantia de que ela teria tudo. A mente de Eduardo era um turbilhão. As velhas inseguranças, os fantasmas de traições passadas, começaram a emergir das profundezas onde ele pensou tê-los enterrado. Ele queria gritar, expulsá-la de sua sala, mas uma semente de dúvida venenosa havia sido plantada. Então, Verônica deu o golpe final. Eu sei que é difícil de acreditar, ela disse, tirando o celular da bolsa, mas talvez isso ajude a abrir seus olhos. Ela virou a tela para ele, e lá estava, a primeira foto, Larissa e Ricardo, de mãos dadas sobre a mesa do café. E a segunda, a mais condenatória.
Larissa nos braços de Ricardo, o abraço íntimo e prolongado. Isso foi tirado há 20 minutos, Verônica disse suavemente. Enquanto você está aqui, construindo um futuro para sua família, ela busca conforto nos braços do homem que mais te odeia no mundo. O mundo de Eduardo desabou. A imagem somada aos documentos era irrefutável para uma mente já predisposta a desconfiar. A dor foi tão súbita e intensa que lhe roubou o ar. Não era raiva, era agonia. A mulher que ele amava, a mãe de seu filho, a única pessoa em quem ele finalmente aprendeu a confiar, era tudo uma mentira, a mais cruel e elaborada de todas. Quando Larissa chegou em casa, sentindo-se mais calma e imensamente grata pela ajuda de Ricardo, encontrou Eduardo na sala de estar. Ele estava parado de costas para a porta, olhando pela janela. Havia uma garrafa de uísque e um copo quase vazio na mesa ao lado dele. Eduardo, você chegou cedo, disse ela sorrindo. Tive um susto hoje, minha mãe. Ele se virou lentamente. O rosto dele era uma máscara de fúria e dor que ela nunca tinha visto. Era o rosto do homem da primeira noite, mas 1000 vezes mais aterrorizante. Sua mãe, ele disse, a voz baixa e rouca. Ou a desculpa perfeita para um encontro. Antes que ela pudesse entender, ele pegou um envelope da mesa e jogou o conteúdo em seus pés. As fotos. Ela olhou para as imagens, o coração gelando. Viu a si mesma com Ricardo. As cenas tiradas de contexto, transformadas em algo sujo e traiçoeiro. Eduardo, não é o que parece, eu posso explicar. Ela implorou, as lágrimas brotando em seus olhos. Explicar? Ele riu, um som quebrado e terrível. Explicar como você e seu pai planejaram cada passo? A noiva virgem, a esposa doce, a mãe dedicada? Que performance, Larissa, digna de um prêmio. Eu fui um tolo. Um completo idiota por acreditar em uma única palavra sua. Não, isso não é verdade. Ela soluçou, dando um passo em sua direção. Não me toque, ele gritou, recuando como se ela fosse veneno. As palavras que saíram de sua boca em seguida foram as mais cruéis que ele poderia proferir, projetadas para destruir. Eu devia saber que era bom demais para ser verdade. Mulheres como você não mudam, apenas aprimoram o golpe. Diga-me, o plano sempre foi esse? Me seduzir, engravidar e depois fugir com o seu amante? Ele fez uma pausa, o olhar descendo para a barriga dela com um desprezo que a partiu em 1000 pedaços. Até mesmo essa criança, quanto vale a parte dela no acordo? A acusação foi tão monstruosa, tão inimaginável que secou as lágrimas de Larissa. O amor, a esperança, a felicidade, tudo se transformou em cinzas. O homem à sua frente não era o seu Eduardo. Era um estranho, consumido pelo próprio veneno. E ela percebeu a verdade mais dolorosa de todas. Ele nunca havia confiado nela. Não de verdade. O amor dele estava condicionado à sua perfeição, e ao primeiro sinal de dúvida, ele a condenou sem julgamento. Ela não disse mais nada. Apenas o olhou, o coração partido estampado em seu rosto. Naquele olhar ele viu a mulher que amava morrer, e não entendeu que ele era o assassino. Ela se virou e subiu as escadas em silêncio. Naquela noite, enquanto Eduardo se afogava em uísque e autopiedade em seu escritório, Larissa tomou sua decisão. Ela não podia criar seu filho naquele ambiente tóxico, sob a sombra de um pai que duvidava de sua honra e de sua própria existência. Com as mãos trêmulas, ela escreveu um bilhete, não com acusações, mas com uma despedida final e desolada. Eu te amei, e que Deus te perdoe por não ter acreditado em mim. Ela foi até o quarto de Clara. A governanta, que ouvira os gritos e vira o estado de Eduardo, entendeu tudo sem que uma palavra fosse dita. Com os olhos cheios de lágrimas, Clara ajudou a jovem a fazer uma pequena mala, deu-lhe todo o dinheiro que tinha guardado e chamou um primo distante, um motorista de táxi de confiança, para levá-la para longe, para a rodoviária no meio da noite. Na manhã seguinte, a luz do sol invadiu uma mansão silenciosa. Eduardo acordou em sua poltrona, a cabeça latejando, o coração um buraco negro. Ele subiu para o quarto dela. Talvez para gritar mais, talvez para se desculpar, ele não sabia. Mas o quarto estava vazio. A cama, perfeitamente arrumada. E sobre o travesseiro, o bilhete e a aliança de casamento. A ausência dela era um grito mais alto que qualquer palavra. Ela se fora. E ele, cego pela dor e pelo orgulho, estava pela primeira vez
verdadeiramente e irremediavelmente sozinho. A ausência de Larissa transformou a mansão em um túmulo de luxo. O silêncio, antes quebrado por sua risada ou pela música suave que ela gostava de ouvir, agora era um peso opressor. Eduardo vagava pelos cômodos como um fantasma, cada objeto um gatilho para a memória da felicidade que ele próprio destruíra. O quarto do bebê, com as paredes pintadas em um suave tom de amarelo que eles escolheram juntos, era uma câmara de tortura. Ele entrava ali e era sufocado por um vazio devastador, a imagem do rosto partido de Larissa assombrando cada um de seus pensamentos. Nos primeiros dias, a raiva e o orgulho ferido ainda lutavam pela supremacia, sussurrando em sua mente que ele fora a vítima. Mas na solidão das longas noites, a verdade começava a corroer suas defesas. A dor que sentia não era a de um homem traído, mas a de um homem que havia cometido um erro terrível e irreparável. Seus aliados, no entanto, não estavam dispostos a deixá-lo afundar em sua miséria autoimposta. Miguel, seu melhor amigo e braço direito, foi o primeiro a intervir. Ao encontrar Eduardo em seu escritório, cercado por garrafas vazias, e com o olhar perdido, ele ouviu a história da traição. Sendo um homem racional e alheio ao turbilhão emocional, Miguel achou a narrativa de Verônica perfeita demais, a aparição de Ricardo conveniente demais. Isso não faz sentido, Eduardo, ele disse com firmeza. A Larissa que eu vi se transformar ao seu lado não faria isso. Você foi manipulado. Impulsionado pela lealdade ao amigo, Miguel começou a investigar por conta própria, usando seus recursos para seguir o rastro do dinheiro e das mentiras. Enquanto Miguel procurava por provas, Clara desferiu o golpe emocional. Ela encontrou Eduardo parado na porta do quarto de Larissa, o bilhete dela amassado em sua mão. A governanta, que o vira crescer, aproximou-se, não com simpatia, mas com uma fúria contida e justa. "O senhor está procurando por ela neste quarto?" Ela perguntou a voz cortante. "A mulher que o senhor acusou e humilhou não está mais aqui. O senhor a expulsou." "Ela me traiu, Clara." Ele murmurou, a voz rouca. "Não," retrucou Clara, os olhos brilhando de indignação. "Ela o amou. Eu a vi dia após dia, cuidando desta casa, cuidando do Senhor. Eu vi o medo nos olhos dela se transformar em admiração e a admiração se transformar em amor. Ela floresceu aqui, e o Senhor por um momento floresceu com ela. Mas na primeira tempestade, o Senhor a jogou aos lobos para proteger o seu orgulho. O Senhor não quebrou o coração de uma golpista, Senhor Eduardo. O Senhor esmagou a alma da única pessoa que realmente o amou nesta casa." As palavras de Clara foram como adagas no coração de Eduardo. Elas ecoaram a dúvida que ele tentava suprimir, a verdade que ele não queria encarar. O golpe de misericórdia veio 2 dias depois. Miguel entrou em seu escritório e jogou um dossiê sobre a mesa. Dentro havia tudo. Registros bancários mostrando uma grande transferência de Verônica para o fotógrafo. A confissão do próprio fotógrafo, que admitiu ter sido pago para tirar as fotos fora de contexto. E o mais condenatório, a gravação de uma conversa telefônica entre Ricardo e Verônica, onde eles se gabavam do sucesso de seu plano e zombavam da ingenuidade de Eduardo. A verdade nua e crua caiu sobre Eduardo com o peso de uma avalanche. Ele não fora traído por Larissa, fora traído por seu próprio cinismo, por sua incapacidade crônica de confiar. Ele não reagiu com raiva de Verônica ou Ricardo. Toda a sua energia se voltou para dentro, para uma culpa tão avassaladora que o deixou sem ar. Ele se lembrou de cada palavra cruel que disse a ela, da acusação sobre seu filho, do desprezo em seu olhar. Ele não havia apenas a magoado, ele a havia aniquilado. Naquele momento, o milionário poderoso morreu, e em seu lugar ficou apenas um homem quebrado, consumido pelo remorso. Sua única missão, sua única razão de existir, tornou-se encontrá-la. Ele mobilizou todos os seus recursos, mas Larissa havia desaparecido. Clara, leal à jovem que protegera, recusava-se a dar qualquer informação. Mas Eduardo, desesperado, implorou a governanta, não como um patrão, mas como um homem penitente. Vendo a sinceridade de seu arrependimento, o coração de Clara amoleceu. Ela não sabia exatamente onde Larissa estava, mas deu-lhe o nome da pequena e pacata cidade para a qual o motorista a levara. Um lugar chamado Vale da Serenidade.
Eduardo não enviou seus seguranças. Ele foi sozinho. Dirigiu por horas, deixando para trás a cidade de arranha-céus e intrigas, adentrando um Brasil de montanhas verdes e ar puro. O Vale da Serenidade era o oposto de seu mundo. Uma cidadezinha acolhedora, com uma praça central, uma igreja antiga e pessoas que se cumprimentavam na rua. E foi ali, sentada em um banco na praça, com o sol da tarde iluminando seus cabelos e as mãos repousando sobre a barriga proeminente, que ele a encontrou. Ela parecia em paz, mas havia uma sombra de tristeza permanente em seus olhos. O coração dele parou. Ele se aproximou devagar, com medo de que ela fugisse como um cervo assustado. Quando ela o viu, o pânico tomou conta de seu rosto. Ela se levantou pronta para correr. "Larissa, por favor", ele implorou, a voz embargada. "Não fuja, só me escute." Ela parou, o corpo tenso, pronta para se defender de mais dor. Mas o homem que se aproximava não era o monstro que a expulsara. Era uma sombra de si mesmo, os olhos vermelhos, o rosto marcado pela angústia. E então, para o choque dela e dos poucos moradores que passavam pela praça, o grande Eduardo Albuquerque caiu de joelhos na frente dela. "Perdão", ele soluçou, as lágrimas que ele nunca se permitira derramar, agora caindo livremente, lavando o chão de pedra da praça. "Larissa, me perdoa, eu sou um idiota. Cego, arrogante e estúpido. Eu sei de tudo, da armadilha, das mentiras. Mas nada disso é desculpa para o que eu te fiz, para o que eu te disse. Eu quebrei seu coração, e quebrei o meu no processo. Eu te amo, Larissa. Eu te amo mais do que já amei qualquer coisa na vida. E se você me der uma última chance, eu juro que vou passar cada dia que me resta provando que sou digno de você e do nosso filho." Larissa o olhava, as próprias lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor ainda estava lá, uma ferida profunda, mas ver aquele homem orgulhoso e inquebrável de joelhos, completamente desfeito, tocou uma corda em sua alma. Ela não disse sim, mas também não disse não. "Levante-se, Eduardo", ela sussurrou. "As pessoas estão olhando." A reconciliação foi um processo lento e delicado. Ele alugou um quarto na única pousada da cidade e, dia após dia, provou sua mudança com ações. Ele não tentou comprá-la com presentes, mas a conquistou com paciência. Ele a acompanhava nas consultas médicas, sentava-se em silêncio ao seu lado na praça, ouvia mais do que falava. Ele estava reaprendendo a amá-la, desta vez com humildade e confiança. O momento que selou o novo começo deles veio 2 semanas depois, no meio da noite. A bolsa de Larissa estourou. No pequeno hospital da cidade, Eduardo segurou sua mão durante todo o trabalho de parto, sussurrando palavras de incentivo e amor, o rosto banhado em suor e lágrimas. E quando o choro agudo do pequeno Lucas preencheu a sala, não foi apenas o som de uma nova vida, mas o hino da redenção deles. Ao ver Eduardo segurando o filho nos braços, o rosto transfigurado por um amor tão puro e absoluto, o último pedaço de gelo no coração de Larissa derreteu. Meses depois, a mansão Albuquerque era outra. As portas estavam sempre abertas, e o som mais comum era o riso do pequeno Lucas. Verônica e Ricardo enfrentaram as consequências legais e sociais de suas ações, banidos do círculo que tanto valorizavam. A história de Eduardo e Larissa se tornou uma lenda sussurrada, um conto de fadas moderno. Mas para eles era algo muito mais real. Era a prova de que o amor verdadeiro não era um contrato de papel, mas uma escolha diária, a escolha de perdoar, de confiar e de reconstruir, mesmo das cinzas mais dolorosas. Unidos, eles eram uma família, forjada não no luxo ou na conveniência, mas no fogo da desconfiança, e que renascera mais forte, mais pura e, finalmente, inquebrável. E assim termina a jornada de Larissa, Eduardo e do pequeno Lucas, uma família que nasceu de um contrato e renasceu pelo poder do perdão. E aí, se emocionou com esse final? Se essa história de redenção e amor inabalável te prendeu do início ao fim, e você não quer perder nenhuma das nossas próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.